Boa tarde. Boa tarde. Como você está? Tô ótimo, e você? Estou muito alegre e feliz de poder ouvir a tua história, que é muito linda. Mas antes de começar, qual é o teu nome? Meu nome é Márcia. E você é de? Brasil, Qual é a cidade? São Paulo. E por que Dublin? Porque eu vim com o intuito de aprender inglês e me apaixonei pelo país, pela cidade e decidi ficar. E como vai esse processo de adaptação, aprender inglês, fazer amizades? Montei toda uma vida aqui, vai muito bem, tive dificuldades como todas as pessoas que decidem imigrar para um outro país, mas como estou aqui desde 2012, formei vínculos de amizade muito bonitos, muito fortes. Hoje eu tenho uma vida estável, uma profissão e uma casa. Okay. Parabéns, a gente se falou um pouco sobre isso. Vamos começar com o começo, né? O que foi o mais, vamos dizer, difícil, challenge para você como brasileira para vir para um país como Irlanda? E como você afrontou e superou todas essas dificuldades? Como exemplo que dá para fazer de tudo? A dificuldade inicialmente foi o idioma, né? Eu vim para cá já na fase adulta, com 30 e poucos anos de idade, então aprender uma nova língua foi um pouco difícil. Me adaptar um pouco com a cultura, a gente se sente muito sozinho até entender como as coisas funcionam. Fiquei um tempo afastada da minha profissão, então não podia exercer a minha profissão original, então trabalhar fisicamente é um pouco mais difícil, como por exemplo trabalhar de cleaner, housekeeper, são trabalhos pesados, né, cansativos, então foi um pouco difícil, né, mas com tempo e paciência e planejamento eu consegui um trabalho na minha área original, que é tecnologia, e estou trabalhando até hoje, estou muito bem. Então essa foi a forma que eu consegui, planejamento e estudando muito inglês, praticando, me afastando um pouco da minha comunidade, porque senão a gente só fala português. E vamos ver, como você conseguiu esse trabalho na tua área, porque como a gente sabe, é bastante difícil para todo mundo, não só o brasileiro. Primeiro, entendendo que como as coisas aqui realmente funcionam, então eu fiz cursos para poder me atualizar na profissão. Entrei em várias redes aqui que eles utilizam para procurar currículos de profissionais como eu. Me inspirei em outros profissionais da área, então assistia vídeos, lia currículos, perfis de outros analistas de sistemas, né, Business System Analysts, e foi dessa forma que eu fui conseguindo me preparar para o mercado de trabalho. Pedi para nativos da língua inglesa me ajudarem com praticar entrevistas, então pratiquei bastante também antes de ir diretamente para o mercado de trabalho. Esse seria o processo para você ter sucesso aqui? É o que você fez ou tem mais coisas? Planejamento financeiro também, né, é importante, porque quando você entra no país você vem com um valor pré-determinado para você se manter, e depois disso você precisa saber o que você quer fazer na vida. Então no momento que eu decidi ficar, depois de um ano, eu coloquei uma meta para mim, para voltar para minha profissão. Então, consegui um visto de trabalho e retomar a minha área. E também o valor, comecei a fazer uma economia financeira também, pensando a longo prazo. Então, foi planejamento, praticamente, que eu fiz. Duas perguntas. Para as pessoas que, por exemplo, desejam, têm como sonho de vir para a Europa, mas não têm tanto dinheiro, o que elas deveriam fazer, onde começar, e também planejamento, o que você quer dizer com um pouco mais de detalhes para as pessoas que não entendem exatamente esse conceito? Tá. A gente tem que pensar que, por exemplo, quando eu vim para cá, eu analisei qual era o custo de vida na Irlanda naquele momento, o custo de moradia, transporte, alimentação, esse tempo que eu levaria até conseguir para minha profissão versus o valor que eu tinha, que é obrigatório, que você tem que ter obrigatório quando você entra no país, por quanto tempo eu conseguiria me manter. Depois disso, pensar para eu poder manter um custo de vida, qual que é o salário que eu deveria atingir para poder deixar de sobreviver e passar a viver. Então é nesse sentido. Então para quem está vindo, é muito importante entender essas coisas. Qual que é o custo de vida local, fazer pensar baseado no custo de aluguel, moradia, alimentação, transporte, saúde é muito importante. Eu tive como você sabe, uma intercorrência aí com saúde, e deixar um valor apropriado para alguma emergência. Então esse planejamento, porque alguns imigrantes inclusive têm problemas por conta disso. Eles vêm com um valor muito pequeno, chegam aqui com vários sonhos, mas não se preparam muito para isso, não pensam nessas intercorrências. Às vezes tem um problema com saúde e aí tem que pagar hospital, essas coisas, e aí vai todo o dinheiro da economia que eles tinham inicialmente. Ou às vezes eles vêm com quase nada
não conseguem o emprego que eles achavam que eles iam conseguir, justamente por causa do idioma, que tem uma janela de aprendizado, e aí é onde muitas pessoas se enfiam num problema, né? Então é planejamento nesse sentido, pensar o quanto eu vou gastar, o que eu preciso, versus quanto tempo eu quero ficar, e metas para poder atingir essas coisas. E respeitando sempre esse tempo de aprendizado. Aprender o idioma é fundamental. Por exemplo, se as pessoas afrontam esses problemas, vamos supor que a pessoa não fez um bom planejamento, desculpa, e logo as pessoas têm esse problema, o que dá para fazer se você está já com o problema em cima? Primeiro que é importante saber que depois de um certo tempo na Irlanda, por exemplo, né, tem muita gente que não é interessante conhecer os seus direitos, né, saber o que você pode ou não. Por exemplo, depois de 3 anos morando na Irlanda, pagando taxas, você já tem direito, por exemplo, a um seguro social por algum tempo. Então, se acontecer alguma emergência, você já está aqui há um tempo, então essa é uma coisa que você tem direito. Mas se você ainda não está, a pessoa não está ainda nessa fase, o ideal é buscar ajuda, né, dos familiares, ciclos de amigo, né, e se realmente não tiver esse apoio, não ficar passando necessidade aqui, né, aí em último caso pensar em retornar, melhor do que ficar aqui e virar homeless, né, coisas do gênero. Muito obrigado. E agora vamos ver, qual é o teu Ikigai? Meu propósito de vida é, primeiro, evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, a cada dia, e contribuir de alguma forma com o meu ciclo de vida, né, com as pessoas ao meu redor, com a comunidade em que eu vivo. Então, devolver aquilo que eu recebo, né. Então, eu gosto muito de correr, eu amo praticar atividades físicas, né, então correr, dançar, meditar. Então são coisas que eu uso, inclusive, não só para o meu bem-estar, mas uma forma também de eu atingir outras pessoas. Então, por exemplo, na corrida, eu uso as minhas redes sociais para poder motivar outras pessoas, para que elas também iniciem algum tipo de atividade física. E fico muito feliz de saber que muitos amigos, pessoas que me seguem, acabaram começando uma atividade assistindo meus vídeos, começaram a praticar um yoga, corrida, ou um exercício, alguma coisa assim, que é uma coisa importante para a saúde mental, física, em geral. Meditação é uma forma também da gente lidar com um mundo tão agitado, lidar aí com a ansiedade, né? Muita informação na nossa cabeça, então é uma forma de eu me conectar comigo mesma e também mostrar para as pessoas que é possível, né? Eu sou uma pessoa muito agitada, então se eu consigo, outras pessoas também conseguem. E dançar, né? Que é uma coisa que é um momento onde eu me sinto em paz, feliz, é um momento sagrado ali, vamos dizer, para mim, né? Eu como na minha profissão eu tenho esse dom da comunicação, então é uma coisa que eu também tento utilizar para o meu benefício e para o benefício de outras pessoas. Então eu uso, por exemplo, o meu talento com comunicação e meio que recursos humanos, vamos dizer assim, para poder ajudar outras pessoas a encontrar uma profissão na Irlanda, né, ou conseguir um trabalho com visto, por exemplo. E vamos ver qual é a melhor história que você tem e logo onde as pessoas podem achar você. Por exemplo, se precisar de ajuda ou qualquer informação. A minha melhor história é a minha própria história de vida na Irlanda em si, né? Hoje eu tenho uma casa própria, consegui comprar uma casa depois de muitos anos de trabalho, eu tô aqui desde 2012. Comecei fazendo uma poupança com 50 euros na época e cada vez que eu consegui um emprego melhor, aumentava o salário e aumentava o valor dessa poupança, né? Então essa foi uma das formas aí relacionadas ao planejamento, né? E no Brasil eu venho de uma condição muito pobre, né? De muita disadvantage, né? Desvantagem social e aí aqui na Irlanda eu tive a oportunidade de recomeçar uma vida diferente, longe de muitas experiências negativas como de racismo que eu sofria no Brasil, que era diariamente. Aqui eu sei que existem racistas em toda parte do mundo, mas não é uma coisa que eu experiencio todo o tempo, né? E essa oportunidade de construir alguma coisa que talvez se eu estivesse no Brasil, talvez eu nunca tivesse a possibilidade de comprar a minha própria casa, por exemplo. E minha outra história bonita, que faz parte dessa mesma história, eu tive um câncer de mama em 2015 e o tratamento foi todo feito aqui na Irlanda, fui muito bem acolhida, fiquei com muito medo, porque estava fora do meu país, ainda falava o idioma, mas não tão bem, então não entendia muito bem como eram as coisas, ficava preocupada com a questão hospitalar, daí a importância do seguro para imigrantes, porque no final o seguro cobriu boa parte das contas, né? Senão eu não teria tido essa possibilidade. E hoje eu tô bem, saudável,
Mudei o meu estilo de vida por conta do câncer, então hoje eu me alimento melhor, me exercito mais, me conectei muito mais comigo mesma, então acabou sendo um aprendizado, né? Então essas são as minhas histórias de vida. E eu tô no LinkedIn, para aqueles que, em relação à profissão, né? Então tô lá como Márcia Santos, então é uma forma de eu me conectar profissionalmente com as pessoas. Por último, muito obrigado. Um conselho? Um conselho: cuide de si próprio, cuide da saúde física e mental. Então, fisicamente, se exercite, se alimente, durma bem, valorize o seu tempo, né? Então é muito importante que você faça isso. E cuide do seu mental, né? Então dê importância para as coisas de agora, né? Para o agora, as amizades, as relações de qualidade. Então é isso.